Vai começar a maratona de jogos decisivos do Verdão. Cruzeiro, Cerro Porteño e Flamengo entendam o que esperar. A lesão e prazo de recuperação de Benedetti. As propostas pelas crias da academia, incluindo o motor do Sub-20 Coutinho e a próxima contratação do Palmeiras. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O vídeo de hoje tem mural de comentários, sim senhor. Se você quer ter certeza que o seu comentário será lido e quer dar uma força para o canal, aqui no YouTube clica no botão virar membro. Por R$ 4,50 você nos ajuda a manter essa equipe independente e a continuar produzindo um conteúdo de qualidade e todos os seus comentários serão lidos no nosso quadro, tá bom? Meu povo maravilhoso, vamos começar o vídeo de hoje falando a respeito da atividade que o Palmeiras fez hoje, tá? O Palmeiras fez uma atividade diferente no treinamento. ênfase em movimentações e dinâmicas específicas próprias para o jogo e, é claro, na sequência aquele recreativo meio, sabe, descontraído, onde os jogadores fizeram um rachão e etc. O lateral esquerdo Piquerez fez trabalhos no campo com o núcleo de saúde e fisiologia do Palmeiras e está cada vez mais perto de retornar aos gramados, provavelmente 1 ou 2 semanas antes da Copa do Mundo teremos Piquerez de volta e tá fazendo uma falta absurda, uma vez que o Arthur também não está jogando. Bom, o zagueiro Benedetti, ele sofreu uma lesão muito feia, tá? E eu quero falar disso também. Uma ruptura, né, numa entorse com lesões ligamentares no tornozelo direito. Caramba, né? Parece uma coisa muito complexa. Basicamente ele torceu o pé. De uma maneira objetiva é isso, tá? Mas infelizmente foi uma torção ali que rompeu o ligamento. Mas rompeu não, desculpe, que lesionou o ligamento, né? Graças a Deus não rompeu, então não há necessidade de cirurgia. Podemos esperar o retorno do Benedetti somente após a Copa do Mundo, lá para julho, tá bom? Infelizmente. Benedetti era um jogador que poderia ser vendido agora nessa próxima janela, né? Mas essa lesão provavelmente vai tirar o jogador de qualquer tipo de movimentação no mercado da bola. Isso me deixou um pouco preocupado. Bom, senhoras e senhores, meu povo maravilhoso, começa a corrida pelo ouro no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Daqui pra frente, a gente separa os homens dos meninos. Aqueles times que vão brigar por título daqueles times que estão só existindo no campeonato. Pois é, o Palmeiras vai enfrentar uma verdadeira maratona, tá? Então agora a gente vai pegar o Cruzeiro numa partida no Brasileirão que basicamente pode definir a liderança do campeonato. O Flamengo tem um jogo a menos e esse jogo vai ser muito importante. Se o Palmeiras ganhar e o Flamengo perder, e ó, o Flamengo tá abalado após a eliminação pro Vitória, vamos falar disso já já, o Verdão acaba despontando um pouco mais na tabela. Partida em casa contra um Cruzeiro forte. Palmeiras não pode entrar de salto alto, vai ter que jogar muita bola, mas tem grandes chances de ganhar. E aí a gente tem que apoiar até o final, porque é agora que o campeonato pega fogo. Depois uma partida dificílima contra um Cerro Porteño que não joga tanta bola, mas que vai vir fechado. A principal arma que faz com que o Palmeiras tenha dificuldade de jogar. Times fechados. Bom, vamos pegar ainda o Flamengo nessa reta final de Brasileirão, depois voltamos para Libertadores e finalizamos o pré-Copa do Mundo contra a Chapecoense e eu tô muito ansioso, tá? A partida contra o Flamengo vai ser o divisor de águas da temporada e será no Maracanã, enquanto a gente enfrenta a Chapecoense em casa. Se o Palmeiras ganhar todas as partidas do Brasileirão, pode ter certeza do que eu tô falando. O título vai estar cada vez mais próximo do Verdão, mas ainda tem muito campeonato, é claro. Já na Libertadores, eu entendo que são 2 partidas ali mais tranquilas. O Palmeiras joga contra o Júnior Barranquilla e contra o Cerro Porteño, ambas no Allianz Parque, ambas em casa. E aí a gente tem uma expectativa muito grande de que o Palmeiras possa vencer as 2 partidas e carimbar a classificação. Me diz aí, palmeirense, qual é a sua expectativa para essas partidas? Eu vou dar o meu palpite aqui. Palmeiras ganha do Cruzeiro e, na boa, o Palmeiras ganha do Flamengo. Eu acredito. Na Libertadores, um empate, uma vitória para mim já tá excelente, tá bom? Povo maravilhoso, vamos falar de mercado da bola? Vocês vêm comigo? Bora? Então tá bom. Aos 20 anos, Rafael Coutinho, que é cogitado, né, que é coroado como motor do Sub-20 do Palmeiras e que quando teve oportunidades de brilhar, brilhou, inclusive na seleção, né?
recebeu na última janela uma proposta do futebol turco. Palmeiras negou de imediato, né, a proposta, cortou as asinhas lá e beleza, vida que seguiu. Problema. Premier League passa a virar os olhos, né, a atenção dos times, de alguns times da Premier League passa a crescer pelo Coutinho, e isso para o Palmeiras não é muito bom. Eu vou te explicar por quê, tá? Enquanto o Palmeiras não testar o jogador no profissional, não vai dar para saber se ele vai se tornar uma espécie de Luigi, né, um bom jogador na base, mas que no profissional não está conseguindo render, ou um Estevão. Né? Guardadas as devidas proporções, nós estamos falando de um atacante, de um ponta direita, o Coutinho é um baita de um volante. E a minha preocupação principal, meu povo, é o seguinte: se o Palmeiras não utilizar esse jogador no profissional, se receber uma proposta antes dele subir e acabar vendendo, vai ficar complicado de saber se o Palmeiras perdeu dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Kevin, o jogador que saiu do Palmeiras para o Shakhtar Donetsk, depois para o Fulham, se ele tivesse jogado 2 temporadas aqui no Palmeiras, né, no profissional, a gente saberia que ele seria tipo um Alan, né, que daria para o Palmeiras fazer uma grana. O Palmeiras lucrou 30 milhões de reais na venda dele, é nada, né? E quando a gente para pensar, o Alan hoje tá valendo aí pelo menos uns 250 milhões de reais, né? Então o Palmeiras acabou deixando dinheiro na mesa. Com o Coutinho, o meu medo é o mesmo, tá? Que os clubes da Premier League, no caso é o West Ham, né, esses times de segunda monta, de segunda prateleira, se os caras botarem a grana, pode ser que o Palmeiras acabe vendendo, porque vai precisar vender jogadores nessa janela. E eu fiquei bastante preocupado, tá? Uma outra situação me preocupou bastante. Hoje eu vi uma matéria que dizia que Thiago Almada está próximo de fechar com o Boca Juniors. Eu fiquei meio atônito nessa situação, por quê? A gente já tinha ouvido que o River Plate tinha interesse, inclusive ele é formado, se não me falha a memória, no River Plate, né? Enfim. Eu já tinha visto que o Palmeiras tinha interesse, que o Flamengo tinha interesse, que o Botafogo queria repatriar, que tinha alguns times da Europa sondando, mas a gente não tinha ouvido falar nada do Boca Juniors, e hoje pintou a notícia meio que dando a entender que ele já não vê problemas em retornar para a Argentina no Boca Juniors, né? Para mim, péssimo, tá? Péssimo. O Palmeiras poderia sim fechar a contratação do Almada, mas eu fiquei pensando, depois de ler a matéria, cara, eu acho que assim, jogador que quer vestir a camisa do Palmeiras, jogador que vem pro Palmeiras, ele tem que querer vestir a camisa. Ele tem que chegar e ter orgulho. Eu jogo no maior do Brasil, eu tô no Palmeiras. E a gente não vê isso, né? Então não viu em momento algum o Thiago Almada posicionar absolutamente nada a respeito disso, né? Uma posição mais firme, mais sólida, sabe? Do tipo, não, eu quero ir pro Palmeiras, como o John Arias fez quando ele foi consultado, tava no Wolverhampton, ele falou, uma proposta do Palmeiras você não nega, você tem que no mínimo ouvir, conversar, porque é o maior do Brasil. O cara fez um aceno pra torcida, sabe? E é o que eu senti falta do Almada. Então, na boa, se não quiser vir, não venha. Não venha. No Palmeiras vem quem quer jogar bola. Eu sempre acreditei nisso e continuo acreditando, tá bom? Agora vamos falar das nossas crias, né? Eric Belec estreou, podemos dizer, de maneira objetiva, né? Jogando como titular no profissional, marcou seu golzinho. Eduardo Conceição, ambos os jogadores estão fazendo movimentos positivos internamente do clube e têm sido muito elogiados, tá? Estão treinando com seriedade, estão mostrando uma maturidade de recuperação muscular, mas principalmente uma maturidade mental mesmo, né? Muito provavelmente muito bem assessorados, com família por perto, etc. 2 garotos que têm um perfil parecido com o do Estevão. Gostei, tá? E os moleques estão jogando muita bola. E quem tá correndo por fora é o Heitor. Bom, Eric Belé e Eduardo Conceição têm proposta, tá? O Palmeiras deve negociar os 2 jogadores naquele mesmo método de deixar 1, 2 anos aqui e aí sim pimba no jogador, né? Vende o jogador. Só que eu tava pensando aqui, o Palmeiras negociou o Luiz Guilherme, né? Vocês lembram disso? E aí ganhou uma grana até que legal, acho que foi 100 milhões de reais, alguma coisa assim. Ele foi pro West Ham da Inglaterra, não deu certo, acho que tá no Sporting de Portugal, né? Tá rodando a Europa. E eu fiquei com isso na cabeça. Poxa, será que não queimou o jogador? Será que de repente não faz sentido? É a mesma história do Rafael Coutinho, né? Será que não faz sentido? Dá mais uns minutos pro Eric Belé? Porque eu não sei, eu sinto que esse jogador é um daqueles atletas que fazem falta no futebol brasileiro hoje em dia, sabe? Qualidade técnica, finalização, levanta a cabeça, joga de cabeça erguida, baita jogador. E sobre Eduardo Conceição é papo de Real Madrid, né? Aí não tem o que fazer.
É papo de 280, 300 milhões de reais e, cara, grana no bolso. Obrigado, garoto, fica mais 1, 2 temporadas aqui, deu 18 anos, vai com Deus, não tem o que fazer, tá? Assim como aconteceu com o Endrick também, o Palmeiras não vai conseguir segurar. Bom, então, meu povo, quem será a próxima contratação do Palmeiras oficialmente, né? Se a gente pode colocar o Barbosa como certo no Verdão e o Nino como 90% encaminhado, e o Almada, uma notícia triste então, né? Um afastamento do jogador. Quem mais pode vir para o Palmeiras? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários sugestões. Quem encaixaria bem nesse time do Palmeiras, mas tem que ser o nome de um jogador que faz sentido, né? Não adianta nada a gente colocar Lionel Messi, óbvio, encaixaria em qualquer time do mundo, mas ele não vem pro Palmeiras, fora de cogitação. Agora, por exemplo, um Roger Guedes, será que não dá para tentar repatriar? Eu sei que há uma rusga aí do torcedor, jogador que já deu uma estressada aí, né, no passado, mas a gente tem que tirar o CPF da situação, tirar a emoção e racionalizar. Colocar o CNPJ à frente do CPF. Para a instituição Palmeiras. Não faria sentido contar com um jogador desse? O Palmeiras teve a oportunidade de repatriar o Hulk e não quis. Eu teria feito um movimento pelo Hulk desde que não houvesse grandes aportes financeiros, né? Acho que é um jogador que poderia comprometer positivamente o elenco, tá bom? Diz aí nos comentários, rapaziada. Antes da gente ir pro mural de comentários, inclusive, eu quero pedir para você que está aqui até agora no vídeo, eu tenho certeza que se você está aqui até agora é porque você gosta do nosso conteúdo, né? Senta o dedo no like, hype esse vídeo para dar uma moral pra gente e, assim, deixa um comentário para mim. Diz assim, ó, eu cheguei até aqui, que é para eu saber o número de pessoas que estão de fato ficando aqui com a gente por boa parte do vídeo, isso é muito importante pra gente e ajuda ainda o YouTube a entender, né, o movimento positivo aí do canal. Beleza, meu povo? Então bora de mural de comentários, começando pelo Edilson Moura. Boa tarde, para vocês comentaristas, eu não sou membro do canal não, mas eu queria que você mandasse um alô para Goiânia, é isso? Goiânia, né? Bom, um abraço para você, meu irmão, e um abraço para Goiânia, tá? Cidade maravilhosa aí. Tem muitos palmeirenses espalhados pelo Brasil, é muito legal poder ver que tá todo mundo, cada um no seu cantinho aí, mas todos com o mesmo pensamento positivo em prol do Verdão. O Fabrício Leite tá dizendo aqui, manda um salve para Barueri, então também temos salve para Barueri, um abraço para você, Fabrício, e um abraço aí para essa terra maravilhosa, tá bom? O Elinaldo tá sempre aqui com a gente, cara, obrigado, tá, por gostar tanto do nosso trabalho e por estar sempre com a gente. Você não pediu, mas eu vou falar, eu cheguei até aqui, mano. Caraca, você tem 30 anos, eu achei que você tinha 25, 26, você é muito resenha. Isso é normal das pessoas falarem, tá? Se eu tirar a barba, parece que eu tenho 15. Cara de menino. Isso vai ser bom quando eu ficar mais velho. Obrigado pelo elogio. Nunca encontrei um canal que fala sobre o Palmeiras, que só fala a verdade. Muito bom. Só assisto o seu canal no YouTube e ele me deixa muito alegre, mas muito alegre mesmo. Valeu, Henrique. Um abraço pra você, cara. Fico feliz, tá? Feliz de saber que tem tanta gente chegando, né? Inclusive, nós estamos quase batendo 30 mil inscritos, velho. Quando eu vi isso, cara, eu fiquei meio maluco da cabeça, sabia? No Facebook nós chegamos em 15 mil. No Instagram em 10 mil, então assim, o negócio está acontecendo de uma maneira muito rápida, né? O YouTube é a rede social mais difícil de conseguir inscrito e de fazer visualização de todas, tá? Entre todas as redes sociais, o YouTube é a mais difícil. E a gente passa de 1 milhão de views graças à força da torcida do Palmeiras. Obrigado, tá? O Carlos Ribeiro, que é membro do canal, vire membro se você puder, vai nos ajudar bastante. Tá dizendo o seguinte, ó, eu assisti um compacto do Palmeiras pela Copa do Brasil e achei que Felipe Anderson conseguiu mostrar mais o seu futebol. Ele estava mais leve, mais seguro e, na minha modesta opinião, eu acho que ele deveria ter mais uma chance. Ali pela esquerda e fazendo diagonal pra dentro, facão, né? Ou de repente fazendo linha de fundo. É o que falta nesse time. Como não vai jogar o Alan, eu colocaria o John Arias pela direita para apoiar o ataque com Sousa e Flaco como dupla de área. Seu comentário faz muito sentido, tá, Carlos? Eu concordo contigo. Do ponto de vista que seria interessante para o Felipe Anderson ter mais minutos. Entretanto, a gente precisa ressaltar uma coisa. Eu não acho que o Felipe Anderson vai render o prime, né, o melhor dele, jogando lateralizado. Eu levanto essa bandeira já há um bom tempo aqui no canal, há mais de 6 meses, tá? Eu tenho para mim que o Felipe Anderson tem que ser um meia armador, um jogador de articulação, jogar exatamente onde o Abel coloca o Maurício. Um jogador que pensa o jogo, que finaliza de fora da área e que acha diagonal. Ele é muito diferente. Eu tenho certeza que se ele for para outro time, por exemplo, se o Palmeiras negocia ele com o Botafogo, vem o Danilo, por exemplo, que é o que estava se falando por aí, né?
ele vai brilhar. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Ele é como se fosse, ele pode jogar como se fosse uma espécie de Rodrigo Garro ali que joga no Corinthians. Não tava jogando nada. Chegou o Fernando Diniz, pôs ele de 10 ali, ele voou. Eu acho que o Felipe Anderson pode atuar nessa situação, tá bom? E para finalizar, o comentário do Bruno. Henrique, avalia o Guido Rodrigues do Valência. Ele tá performando muito bem, é um cara experiente, bom no box-to-box e tem um custo bem acessível. Acredito que resolveria o problema no nosso meio campo. Teríamos uma trinca de responsa. Marlon, Andréas e o Guido, né? Podemos aproveitar o que ele tem de melhor. É um jogador diferente, tem muitas qualidades, é um desperdício de adaptá-lo fora da posição, sobrecarregando taticamente. Cara, sobre o Marlon, eu acho também, tá? Eu acho que ele tem muito potencial. O Palmeiras não tem o 5 porque não quer. Se você pegar o Luiz Pacheco e botar ele de 5 com o Marlon de 8 e o Andréas de 10, também pode funcionar. Então você pode usar o Felipe Anderson ali como um reserva do Andréas, ou dependendo da partida, põe o Felipe Anderson e deixa o Andréas de 8, enfim, de banco. Dá pra fazer muita coisa, mas exige coragem. O Palmeiras precisa começar a se coçar. Bom, meu povo, então o negócio é o seguinte, eu quero agradecer vocês de coração e lembrar que tanto São Paulo como o Flamengo estão eliminados da Copa do Brasil. Então a gente pode sim ter as nossas críticas ao Abel Ferreira, a gente pode sim ter as nossas críticas à staff, é normal, eu tenho as minhas, falo aqui muitas vezes, mas uma coisa a gente não pode negar, o Palmeiras está acho que há 15 ou 16 jogos invicto, né? O Palmeiras está ganhando as partidas. Eu prefiro ganhar de 1-0 jogando feio do que jogar de uma maneira maravilhosa. O Flamengo deu 28 chutes no gol do Vitória, 28, e não fez um gol. Então assim, eu prefiro, não sei vocês, não sei o que vocês pensam a respeito disso. Quero agradecer do fundo do meu coração pelo carinho de sempre que vocês têm dedicado ao canal. Obrigado, tá? Eu tô muito feliz com o resultado, com a performance e mesmo com todo o cansaço do dia a dia, eu me comprometo a continuar nessa batida aqui de trazer informação para vocês e de trocar ideia. Tá bom, meu povo maravilhoso? Então, mais uma vez, do fundo do meu coração, muito obrigado pelo carinho de sempre. Um forte abraço e ó, avante palestra!